Fala galera, aqui é a Raíssa Ribeiro do blog Retrato de Parede, tudo bem com vocês? E pra fechar o ano, eu estou fazendo esse vídeo, poderia ser uma retrospectiva ou algo assim, mas eu escolhi falar sobre um assunto um tanto quanto um pouco chato, só que extremamente necessário para que a gente possa começar o ano refletindo e realmente analisando as nossas posições, as nossas escolhas, as nossas reações. Então vamos lá, estão preparados? Vem comigo! Como vocês já viram aqui no título, hoje eu vou falar sobre o dia em que eu fui testemunha de um estupro. Sim, eu virei testemunha apesar de não ver o ato exatamente, mas eu participei de toda a cena, assim, digamos que do crime. E eu vou contar um pouco pra vocês porque eu aprendi muito com isso e eu quero que muitas pessoas possam aprender também. Bom, estava eu saindo da academia, indo até a faculdade, era em torno de 7h15 da noite. Eu tava passando ali, quem conhece São Bernardo, do bairro Ruge Ramos. Tava eu lá andando e tal. E aí eu vi dois caras se atracando, um mais agressivo do que o outro. E o outro, que estava menos agressivo, tava empurrando o cara, falando: não, meu, fica de boa, não sei o quê. Eu não entendi muito exatamente o que estava acontecendo. Só que eu vi que era uma briga. Claro que eu fiquei com medo, mas a gente acabou se cruzando. Tipo, eu tava na frente de uma farmácia, eles estavam na frente de outra, e eles vieram pra cá, atravessaram a rua, e eu atravessei também. No que eu atravessei, eu vi o cara que estava mais agressivo tirando uma arma da cintura. E no que ele tirou a arma, eu falei, caraca, vai dar problema. Ou ele vai atirar no cara, ou ele vai correr atrás do cara e vai sair um monte de bala, e o ponto de ônibus estava cheio, a avenida estava cheia, muitos carros passando, enfim. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. De imediato, eu liguei pra polícia, dei as características. Enquanto isso, ele tava colocando o outro na parede, assim, meio que enquadrando ele. Eu comecei a achar um pouco estranho, porque quem enquadra é a polícia. E se o cara tem arma perto de uma base policial, porque ele é muito próximo a uma base policial, ele só poderia ser policial. Mas enfim, por via das dúvidas, eu liguei pra polícia e eles prontamente atenderam. Desliguei o telefone com a polícia. Esse cara, o mais agressivo, ele tava levando o outro em direção ao posto policial. E aí eu tive mais certeza de que ele era policial. Na verdade, ainda não dava 100% certa do que estava rolando, mas eu sabia que um deles estava certo, levando o errado para o posto policial. E aí eu passei em frente ao ponto de ônibus, meio que me escondendo, assim, para que eles não vissem, porque até então eu não sabia o que era que estava rolando. E a galera tava no ponto de ônibus, eu fiquei muito impressionada, porque ninguém fez nada. Eles foram parar do lado da farmácia, que foi daí que um enquadrou o outro. Cara, a reação deles foi simplesmente fechar a porta da farmácia e, fim, tipo, ninguém fez nada. Mas isso eu vou falar um pouco depois. Eles foram em direção à base, eu fui atrás, e aí eu vi que tinha uma mulher e eu fui tentar entender o que tava rolando. Aí eu cheguei, eu tava ouvindo eles conversando e tal, e aí o rapaz, que era mais violento, ele tava falando que ele era policial, nananã. Na hora que eu olhei, o cara sendo revistado pela polícia, e a mulher, que eu não vou identificar o nome dela, claro, já logo pensei, cara, deu ruim. E com toda essa onda de homem que põe as genitais pra fora no ônibus, que ejacula na mulher, que, sabe, esse monte de situação, esse monte de notícia repetida, que os homens não tomam vergonha na cara, eu já logo imaginei que fosse isso. Perguntei pra moça o que tinha rolado, aí ela simplesmente falou assim pra mim. Bom, eu tava no ônibus na linha 147 e fez assim. Quando eu vi o cabelo dela, tava todo cheio de gozo. Todo cheio de ejaculação. Gente, tudo aqui assim, ó, daqui pra baixo, era um pouquinho mais comprido do que o meu cabelo. Tudo sujo. Ela estava saindo do trabalho dela, ela é professora, de camisetão, calça larga, tênis, rabo de cavalo, sentada no último banco do ônibus, é um micro-ônibus. E o cara chegou atrás dela, parou atrás dela, e começou a se mexer muito. Ela percebeu, ela começou a ficar incomodada, mas beleza. Ele tirou a jaqueta, colocou a jaqueta aqui na frente, aqui embaixo. De repente, uma moça começou a olhar, tipo, com um olhar desesperado pra ela e fez: sai daí. E aí, quando ela levantou, ela olhou o cabelo, tava todo molhado, a blusa tava molhada, e ela falou: não acredito que você fez isso. E aí, esse policial que estava paisana também viu, e na hora já deu sinal, desceu do ônibus com o cara e com a mulher.
E foi aí a hora que eu vim, a hora que eles estavam correndo, passando, indo pro posto policial. Cara, na hora a minha reação foi querer pular em cima do cara e ela tava realmente muito assustada. Então ela ficou quieta, ela só falava, esse cara tem que ir pra cadeia. Só, sabe? Esse tipo de coisa. Mas ela tava muito calma, eu acho que por estar nervosa, sabe? E aí na hora que eu vi que ela estava calma, meio que tomei as dores dela. Vi que ela tava sozinha também, e aí eu quis fazer justiça com o cara. Claro que eu não fui pra cima, mas eu fiquei muito revoltada. Fiz o que eu podia, falei com os policiais o que eu tinha visto e tal. Quando eu tava saindo de lá, um dos policiais, ele começou a se aproximar de mim e começou a jogar algumas conversas meio sujas, sabe? Não exatamente sujas, mas papinho, nada a ver. Ele veio e perguntou meu nome, aí eu falei, Raíssa. Quantos anos você tem? 20. O que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, tava na academia. Ah, é? E agora, você tá indo pra onde? Eu falei, vou pra faculdade. Ah, onde você faz faculdade? Faço na Metodista. Gente, tudo isso ele aqui, tá? Vale lembrar que tudo isso ele estava aqui, pertíssimo de mim. Ah, você faz faculdade de Metodista, o que você faz lá? Eu falei, jornalismo. Ah, então é vocês que ficam falando da gente nos jornais? Na hora eu cortei ele e falei, olha, não é sobre mim, é sobre ela, o que aconteceu com ela, não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí beleza, fui embora, fui pra faculdade, fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, cara, como que um policial pode ter a capacidade de, em meio a uma situação de crime, de assédio, abuso, estupro, o cara vem da ideia em mim, ao invés de acolher a moça, sabe? Perguntar se ela estava bem, se ela precisava de um copo de água, de, sei lá, simplesmente prestar apoio, solidariedade. Por que o cara vem me assediar? Gente, primeiro que, olha, eu amo os policiais e eu acho super certo o trabalho que eles fazem. Porém, existem muitas pessoas que montam do seu porte todo e sobem nas pessoas, sabe? Acham que elas são seres superiores. E não é exatamente assim. O fato de você estar vestindo uma farda não quer dizer que você é maior ou menor do que eu. Somos iguais, com ofícios diferentes, ponto. Na minha opinião, esse cara se montou totalmente no cargo dele pra dar em cima de mim, mas... Enfim, é um registro, um desabafo, porque foi ridículo o que esse cara fez. E se você é policial, nunca faça isso, tá? Por favor, porque é realmente ridículo, é muito feio você abusar da sua autoridade para dar em cima de alguém. E eu quero fazer um adendo que essa não é a primeira vez que um policial dá em cima de mim, já houveram outras oportunidades. Um, inclusive, pediu meu WhatsApp, então, né? Bem desnecessário. Mas voltando para a história, deixei lá a moça, fui embora para a faculdade, mas na hora que cheguei na faculdade eu desabei, chorei pra caraca, porque eu tava realmente muito abalada com o que tinha acontecido com ela, sabe? Acho que, não sei vocês, mas eu sinto muito pelas pessoas. E quando eu vi aquela moça daquele jeito, com a blusa suja, foi bem difícil. Ela olhava pra ela com nojo, sabe? Não que ela tenha culpa disso, eu até reafirmei pra ela várias vezes, você não tem culpa, ele é louco. Mas acho que acaba entrando um pouco no nosso coração, sabe? Dá medo, a pessoa tá assustada, tá sozinha, indefesa, enfim. Fiquei pensando nela, fiquei pensando o quanto o cara era maluco. E aí eu não consegui, eu tive que ir na DP. Só que chegando lá, eu conversei com o delegado, falei que o que eu tinha visto e tal, e ele falou, cara, você é testemunha. Eu falei, eu sou testemunha, mas eu não vi nada. Ele falou, não, mas você é testemunha porque você viu o cara com a arma, depois você viu o cabelo dela sujo, a blusa suja. Você pode testemunhar, você quer? Aí eu falei, tá, mas isso vai ajudar? Ele falou, muito. Eu falei, então eu fico. E isso era em torno de 9 horas da noite. A gente foi sair da delegacia, era 1 hora da manhã, só pra eu e ela depor. Porque esse é um processo muito demorado, a escrivã tem que entender toda a situação, digitar, passar documentos oficiais, enfim. Eu não manjo muito de justiça, não. Mas o cara estava no mesmo ambiente, tipo, ele estava dentro da cela dele. Mas era a cela, a sala que a gente estava e o balcão onde estava o escrivão, a escrivã e o delegado. Eu entendi que eu deveria ficar ali porque ela tava sem ninguém, cara. Ela tava sozinha. O namorado depois chegou e tal, e aí ela desabou, ela desabafou com ele. Ele passou muita segurança para ela, que é muito importante. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que muita gente não entende o porquê tanto bandido fica na rua, faz um monte de coisa e acaba saindo solto. Existem buracos, existem rombos dentro da nossa justiça, coisas imensas que a gente nem imagina que liberem uma pessoa. Porém, uma das coisas que o delegado me ensinou e que eu não sabia, é muito importante você ter uma testemunha.
Então, quando você vai abrir um boletim de ocorrência, se tiver alguém que presenciou a cena junto com você, é muito importante. Simplesmente o fato de eu falar o que eu vi fortaleceu a acusação dela, porque ninguém que estava dentro do ônibus desceu para ajudar. O próprio policial que estava paisana, segundo ele, porque eu também não sei se ele estava paisana, ele foi embora, ele não deixou RG, ele não deixou depoimento, ele não fez nada. Então, assim, ela estava realmente à mercê do que poderia acontecer. E depois eu conversei com alguns policiais que ajudaram ela e eles disseram que a maior parte dos crimes não tem testemunha. E aí não tem como você prender o acusado, independente do crime, porque não tem testemunha, porque às vezes não tem registro na polícia, não tem nada, o cara não tem a ficha limpa, enfim. Nesse caso, o cara com certeza foi para a cadeia, ele está na provisória agora. Ele já tinha a ficha suja pelo mesmo crime, pela mesma coisa que ele fez dentro de um ônibus, por violência domiciliar, e tinha mais um, eu acho que era furto, agora eu não lembro direito. Como nesse caso ele foi pego em flagrante, o cara pega na cadeia mesmo. Foi isso que aconteceu, foi extremamente cansativo ficar ali, foi extremamente pesado, sabe? É um ambiente duro, você mexer com a justiça, mexer com polícia, mexer com crime, com uma mulher indefesa, porque ela estava indefesa, infelizmente, naquele momento, suja, se sentindo suja, querendo tomar um banho e não poder, sabe? Foi bem complicado, foi bem pesado. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês e que eu acho extremamente importante enfatizar é que nós nos unirmos e fizermos uma corrente de amor e união de verdade, muitas coisas no nosso mundo podem melhorar. Isso que eu fiz não era para ser um diferencial, era para ser algo normal, mas infelizmente as pessoas têm preguiça de ficar dentro da delegacia, têm medo de se sujar por estar envolvido em alguma coisa, depois de o bandido vir atrás, sabe? As pessoas têm medo realmente que isso aconteça. E, cara, a gente não deveria ter medo. No lugar do medo, a gente deveria cobrir de amor ao próximo e ajudar as pessoas que precisam. Porque, poxa, provavelmente o cara já estaria solto porque não tem testemunha, porque não sabe se aquilo que tava no cabelo dela era água ou se era ejaculação. Então é bem complicado. Eu quero pedir pra vocês que se um dia vocês verem alguma coisa, algum crime, por favor, gente, ajudem o próximo, ajudem a pessoa que tá passando por aquele problema, perguntem se a pessoa tá bem, levem pra delegacia se for necessário, chamem a polícia, façam uma parte de vocês, porque a gente precisa ser mais solidário, a gente precisa ter uma corrente de gentileza. Se a gente regar um pouquinho de amor hoje, a gente pode colher muito amor no futuro, muito amor para os nossos filhos, para o nosso planeta. É só a gente fazer pequenas coisas que são importantes, que pra gente são quase insignificantes, mas que para outras pessoas têm um valor absurdo. Eu lembro muito bem quando eu saí daquela delegacia que o namorado dessa moça, ele estava extremamente grato. Toda hora ele me agradecia por estar ali, ele perguntava se eu queria comer, se ele poderia pagar um táxi para eu vir para casa, porque já estava muito tarde. Ela depois me deu um abraço muito forte, ela agradeceu muito. E só de eu receber esse abraço, eu já soube que, poxa, eu tinha feito a coisa certa e que mais pessoas precisavam fazer a coisa certa também. Não só por ser retribuído, sabe? Mas por você saber que você ajudou alguém, que você fez o bem. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Deixa essa mensagem pra 2018. Por favor, sejam mais gentis, sejam mais solidários, cheios de amor, sabe? Deixem transparecer esse amor de Jesus na vida de vocês. E que a gente não desista uns dos outros, que a gente saiba amar o próximo, independente de qualquer problema, independente das nossas dificuldades, porque o outro também tem, a gente também tem, e cada um trava uma batalha que os outros não conhecem. Então é importante a gente ser realmente gentil, tá bom? Eu quero deixar essa mensagem pra vocês. Desejar um ano maravilhoso, com um beijão, que ano que vem tem mais, tá bom? Não vou desistir de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.